Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Nós já adoramos ao nosso Senhor, louvamos, e agora nós leremos a palavra do nosso Senhor. Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 24. Lamentações, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele envolveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez-me envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me de grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio por todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinzas. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembre-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Oremos. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, e agora pedimos ao Senhor que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e que a tua santa palavra possa entrar nos nossos corações. E a mim, Senhor, eu oro pedindo, Senhor, que os meus pecados não sejam a pedra de tropeço na vida dos meus irmãos. Que o teu Santo Espírito seja quem conduza, Senhor Deus, essa ministração. E que tudo aqui, Senhor Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Brian West foi um fundador de uma banda americana, né? Aquela banda chamada Korn. Alguns aqui devem conhecer, né? Um dos grupos de rock mais famosos do mundo. E ele vivia cercado, irmãos, de riqueza, né? Dinheiro, de sucesso, de fãs, né? Tudo aquilo que o mundo reconhece como sucesso. E de certa forma, ele por dentro, ele estava morto. Ele relata que ele tinha tudo isso, mas se sentia morto por dentro, né? Então, ele tentava ocupar a vida dele, o espaço na vida dele com drogas, com luxúrias, né? Mas mesmo assim havia um vazio espiritual na vida dele. E ele próprio comenta que durante um show lotado, ele estava se sentindo morto por dentro, né? Ele tinha todo aquele glamour em volta dele, mas ele estava se sentindo morto por dentro. A vida dele estava em ruínas, né? O casamento dele tinha acabado e ele estava perdendo a guarda da filha dele, né? E no meio daquele ambiente tão sombrio, né, que rodeava a vida dele, ele ouviu a palavra de Deus através de um amigo que era cristão e começou a frequentar uma igreja, né? Então ele viu o que sobre as misericórdias de Deus, sobre o perdão de Deus.
E aquilo na vida dele quebrou profundamente o coração dele, transformou a vida dele. Em 2005, Brian se rendeu a Cristo. E Brian, ele encerrou aquela banda. E ele começou a viver as misericórdias de Deus na vida dele, né? O Senhor restaurou a vida dele, o Senhor aproximou ele da filha dele de novo, e ele começou a entender as misericórdias de Deus na vida dele. Mais tarde, Brian, ele retornou com a banda, mas não para viver naqueles pecados que ele vivia, mas sim para usar como um meio de evangelizar aqueles músicos, né? Aqueles meninos que viviam aquelas mesmas prisões espirituais que Brian vivia naquele tempo. O Senhor tocou profundamente na vida dele, né? Então nós vemos aqui que Deus permitiu Brian a passar por um momento de disciplina, por um momento de desprezo mesmo, mas não para destruir a vida dele, mas para reestruturar a vida dele. Então nós vemos que Deus permitiu ele, mas não para que ele perdesse, né? Mas a disciplina levou ao arrependimento e o arrependimento levou à vida. Então aqui nós vemos um relato que é real, de uma pessoa que pelos seus pecados estava destruída, viu a misericórdia de Deus na vida dele e esperou no Senhor. Irmãos, o contexto que nós trazemos aqui do livro de Lamentações, que é um livro que é narrado pelo profeta Jeremias, ele relata a dor e o sofrimento, né? O caos e a humilhação do povo de Judá, que foi destruída, que foi invadida pelos babilônicos no ano 586 a.C. Jeremias, ele viu de perto tudo o que aconteceu nessa cidade. Ele viu o povo sendo levado cativo, ele viu a destruição do templo e ele viu toda a destruição daquele lugar. Nós vemos aqui, irmãos, que o profeta Jeremias, ele está relatando os pecados do povo. Eu queria trazer nesta manhã o tema do nosso sermão. Um coração quebrantado reconhece os seus pecados. Um coração quebrantado, ele clama por misericórdia. Um coração quebrantado, ele espera no Senhor. Nós vemos aqui do versículo de 1 a 3, o profeta Jeremias, ele está apontando os pecados daquele povo, né? Nós podemos ver que os pecados daquele povo eram tão grandes que a ira do Senhor veio sobre aquela nação. E nós vamos ver aqui que não foi apenas poucos pecados ou alguns simples pecados que fez a ira do Senhor se acender por aquele povo. Então aqui nós lemos, né? Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele envolveu contra a minha mão contínuo todo dia. Então, assim, quais que eram os pecados daquele povo naquela época, né? Se nós formos lermos no livro de Lamentações 4:6, fala que os pecados da filha do meu povo, a maldade era maior do que a de Sodoma. Então nós estamos aqui falando de uma situação que eles estavam em um lamaçal de pecado mesmo, eles estavam entregues totalmente ao pecado. Se nós formos lermos Jeremias 5:1, Deus fala para Jeremias, anda nas praças, procura, vê se você acha um homem justo, um homem que procura a justiça ou que fale a verdade. Então nós estamos diante de um relato que não havia um justo sequer naquela cidade, todos estavam corrompidos pelos pecados. Né? Então nós vemos que a maldade ela se apossou daquele povo. Se nós formos vermos aqui, Miqueias 3:1, que é contemporâneo também de Jeremias, fala: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Então nós estamos vendo aqui que o pecado tomou conta daquela cidade. O povo escolhido de Deus, o povo que tinha o Deus como seu conselheiro, virou as costas para o Senhor e olhou apenas para os seus pecados, as vontades do seu próprio ego, né? E quais eram esses pecados que o povo, né, praticava, que criou tanto a ira do nosso Senhor? Eu separei aqui, irmãos, 4 pecados que aquele povo praticava naquela época, né? Era a corrupção generalizada, a idolatria, a ganância e a opressão.
Então, esses pecados eu trouxe para a gente refletir um pouco sobre esses pecados, né? A corrupção generalizada do povo. O povo já não ouvia o nosso Senhor. O povo, ele não se aproximava mais do nosso Senhor. O povo, ele não aceitava mais a disciplina de Deus. O povo estava corrompido. Eles estavam gananciosos pelo poder, né? Eles estavam vendendo sentenças. Irmãos, e o que eu vou falar aqui, não estou falando desse tempo nosso agora, não. Se durante a pregação vocês forem se familiarizando com algo, é porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então nós estamos vendo que o nosso Senhor, ele está sempre atualizando a tua santa palavra. Então nós vemos aqui que a corrupção estava generalizada. Os príncipes, os juízes, os profetas, os sacerdotes estavam tudo corrompidos. Os profetas, os sacerdotes já não traziam o que o Senhor Deus estava mandando eles trazerem. O Senhor Deus estava trazendo exortações ao povo e os profetas estavam falando que estava tudo bem, né? Estavam falando que está tudo certo, vocês estão no caminho certo. Então eles não estavam mais repreendendo o povo. A idolatria, irmãos, que é um caso muito sério. Às vezes nós criamos ídolos não só por imagens, mas nós idolatramos, né? Algo que nos interessa, talvez um filho, um trabalho, alguma coisa. A idolatria não é simplesmente você falar de uma imagem. Mas aquele povo estava perdido numa idolatria tão grande que fala que o rei Manassés, ele queimou seus filhos, né? Em oferta a ídolos. Então, assim, essa idolatria estava tão grande, tão entranhada já no povo de Deus, que eles já estavam adorando a outros ídolos ao ponto de pegarem os seus filhos e queimarem como oferta a ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que não respondem, que não dão retornos a eles. Então, para a gente ver que a ira do Senhor veio sobre esse povo, não por simples pecados ou por um pecado específico. A maldade estava entranhada já no povo de Jerusalém, aonde o Senhor interviu no povo. A ganância daquele povo, eles estavam maltratando os mais pobres, eles estavam gananciosos pelas coisas que os mais pobres tinham. Eles queriam tomar as terras, né? A ganância deles era tanta que eles já estavam maquinando o mal, eles queriam de algum jeito tomar o pouco que aquele povo tinha, né? Eles tramavam contra o povo, eles praticavam a falsidade, a ganância, né? Eles estavam tramando, eles estavam adorando o mal e eles estavam odiando o bem. É o que está falando aqui, esse povo estava tão corrompido que eles já não estavam mais ouvindo a voz do Senhor. Que nós possamos ver também aqui, irmãos, a opressão que eles faziam em cima do povo, né? A lei, a justiça já não era aplicada naquele tempo, né? Fala que por causa que a lei se afrouxa, a justiça não se manifestava. O perverso, ele cercava o justo e distorcia a verdade. Então a opressão era tão grande que eles estavam aborrecendo, né, os mais pobres. Eles estavam, aqui fala, né, que eles estavam arrancando a pele e a carne dos seus ossos. Então eles estavam oprimindo tanto o povo, ao ponto daquele povo não ter mais o que oferecer para esses grandes, né, para esses juízes que oprimiam o povo, né? E quais eram as consequências desse pecado, irmão? Desses pecados que foram falados aqui. O versículo 4, ele fala: fez envelhecer minha carne e a minha pele, né? E as consequências do pecado, nós vemos que eram os problemas físicos causados pela fome, né? Então nós vemos aqui, o pecado ele foi tanto que aquela situação do povo de Judá já estava ao ponto de miséria, né? Fala que eles estavam num lamento tão grande que as crianças e os meninos de peito morriam por falta de ter o pão, por falta de ter o alimento. E pior, irmãos, eu trouxe aqui até a referência aqui para os irmãos. Lamentações 4, 9 ao 10, fala que as mulheres que outra hora eram compassivas, agora elas cozinham seus próprios filhos para que lhes servissem de alimento. A fome era tão grande naquele lugar que as mulheres estavam matando seus filhos
para poder comer, para não morrer de fome também, né? Então nós vemos que as consequências do pecado, ela é tão grande ao ponto disso, né? Outra consequência do pecado aqui, versículo 5 ao 7. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, com os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Então aqui tem a consequência do pecado, o povo que foi levado ao cativeiro. Mas também tem a consequência do pecado, aqueles irmãos que ficaram. Irmãos, imagine o cenário. Você está num lugar onde não tem comida, o pouco que tem. Você tem que andar num cenário onde está tudo destruído. E fala que andava no meio dos cadáveres ainda, porque aquelas pessoas que foram mortas pelos babilônios, eles não foram enterrados, né? Se nós lermos Jeremias 25, no versículo 33, fala: os que o Senhor entregar à morte naquele dia, na extremidade da terra, não serão pranteados, nem serão recolhidos, nem serão sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então, no meio daquele cenário avassalador, né, de ruínas, eles ainda estavam lidando com os corpos ali, né, que aqui fala no versículo 6, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Então, aqui eles estavam andando num cenário onde o povo estava ali, estava servindo de esterco, né? Então, que nós possamos imaginar esse cenário também. No versículo 8 vai nos falar do abandono de Deus, né? Ainda quanto clamo e grito, ele não admite a minha oração, né? Então, Deus, ele abandonou aquele povo ao ponto de que Jeremias ele estava intercedendo pelo povo, orando ao Senhor pelo povo, e o Senhor vira para Jeremias e fala, né? Jeremias 14, 10 a 12 fala: assim diz o Senhor, não rogues por esse povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem ofertas e holocaustos de manjares, já não me agradarei deles. Antes o consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então aqui está falando que quando fala que Jeremias está falando aqui no versículo 8, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Não é que o Senhor não está ouvindo Jeremias pelo próprio Jeremias, mas Jeremias estava intercedendo pelo povo. E o Senhor pede, fala, não intercede por esse povo, porque eu vou mandar a espada por esse povo, pelos pecados desse povo, né? Então aqui nós vemos mais um ponto que é o abandono. O outro ponto aqui, irmãos, é a entrega aos inimigos. Do versículo 9 ao versículo 12 nós vemos isso. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada, né? Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou seu arco e me pôs como alvo à flecha. Então nós vemos aqui que foi o próprio Deus que permitiu que aquela nação da Babilônia entrasse em Jerusalém para destruir tudo, né? Não foi aquela nação por si próprio que invadiu Jerusalém, mas foi o próprio Deus que os entregou na mão dos babilônicos. Jeremias 25, 8, 9, o próprio Deus fala: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutasses as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, meu servo. Veja bem, Nabucodonosor é servo do Senhor. Ele só foi até onde o Senhor permitiu que ele fosse, né? Eu os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor. Eu os destruirei totalmente e porei por objeto de espanto e de assombro e de ruínas perpétuas. Então nós estamos vendo que tudo o que aconteceu em Jerusalém com o povo de Judá foi o próprio Deus. O próprio Deus mandou a sua ira, porque o Senhor já não tolerava mais o pecado daquele povo, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas esse mal sucedeu por quê? Esse mal sucedeu porque o próprio Deus permitiu. O próprio Deus levantou nações para destruir Jerusalém. E o quinto ponto, irmãos, é a humilhação, né? Nós sabemos que
Uma das piores coisas que tem é a humilhação na nossa vida, né? Do versículo 13 ao versículo 18, nós vemos essa humilhação. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez quebrar-me com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a esperança no Senhor, né? E aqui nós estamos vendo a humilhação. O Senhor, ele permitiu que Jerusalém fosse invadida, permitiu que Jerusalém fosse destruída, permitiu que eles passassem fome, né? É uma forma de humilhação. E aqui tem um relato, irmãos, que eu trouxe, assim, que eu achei bem interessante trazer para os irmãos. Quando o profeta Jeremias, ele vai exortar ao povo, e o próprio Deus fala para ele que eles deveriam se entregar aos babilônicos, e aqueles que não se entregassem seriam mortos. E Jeremias, ele aconselha Zedequias a se entregar porque ele não seria morto. Ele seria exilado, mas não seria morto. E Zedequias não ouviu a palavra de Deus. Quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, Zedequias foge. Só que depois ele é capturado. E diante dele, Nabucodonosor mata todos os filhos dele. E depois Nabucodonosor manda furar os seus olhos e o leva cativo. Que humilhação maior do que essa, irmão? Olha só a mão do nosso Deus pesando por aquele povo rebelde. Um povo que não ouvia a exortação através do profeta. O profeta falou, nosso Deus está pedindo para vocês se entregarem. E eles achavam que Jeremias estava enfraquecendo aqueles valentes a não lutar contra os babilônicos. Então, a humilhação que foi uma nação invadir Jerusalém, a humilhação da fome que eles estavam passando e a humilhação de ver os seus príncipes e reis sendo mortos. Então, esse aqui é um ponto de humilhação. E o que nós podemos aplicar para a nossa vida sobre esses pecados, irmãos? Esses pecados, corrupção, idolatria, imoralidade, ganância e opressão, são visíveis hoje nas nossas vidas? Estão presentes na nossa sociedade hoje? E na igreja? Esses pecados estão presentes também, né? E na sua vida? Nós estamos falando aqui no coletivo de tudo. E no nosso particular? Esses pecados, pecados de ganância, pecados de idolatria, pecados de opressão, pecado de corrupção, como que está nas nossas vidas? Né? Por muitas vezes, né, nos vimos pecando, né? De Isaías a Jeremias se passaram 200 anos. O nosso Senhor Deus estava chamando a atenção do povo a se arrepender dos pecados. E às vezes nós arrastamos os nossos pecados por muito tempo, né? Muitas das vezes nós pensamos que nunca vai dar em nada. Nós estamos pecando. Não, mas é um pecadinho, está dando tudo certo, né? Às vezes nós ignoramos a justiça de Deus na nossa vida. Nós zombamos. Muitas das vezes nós perseguimos aqueles que nos exortam, aqueles que Deus manda a vir às nossas vidas exortar, você está em pecado, se arrependa, né? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar a nossa vida, nós temos que tomar cuidado com a indiferença do pecado, de achar que nós não estamos pecando e dessa vez passa e Deus não está vendo. Nós temos que tomar cuidado com a normalização do pecado. Muitas das vezes a gente está pecando e já está tão enraizado na nossa vida que nós já normalizamos o pecado, né? E tomar cuidado também, irmão, com a inversão de valores, né? Muitas das vezes nós estamos invertindo os valores de Deus e achando que aquilo é aceitável ao nosso Senhor. E aqui nós estamos vendo sobre as consequências do pecado, né? E quais são essas consequências do pecado? Deus pode tratar nossos pecados como tratou o povo de Judá? A resposta é sim. Deus pode tratar, né? Cristo nos livra da condenação eterna, do inferno. Contudo, Deus Pai ama seus filhos e por isso nos disciplina, né? Hebreus 12, de 7 a 10 fala disso. Logo, o sofrimento podem ser uma ação direta de Deus tratando os pecados do nosso povo. Vamos ver quais são esses
essas consequências do pecado? Nós vemos que tem as condições físicas, né? As consequências do pecado, ela traz as condições físicas. Se nós lermos Apocalipse 2, do 19 ao 22, nós vemos o nosso Senhor Jesus falando. Jesus diz que se Jezabel não mudasse, ele a colocaria de cama. Então aqui nós estamos vendo literalmente uma situação onde o Senhor fala, se você não se arrepender dos seus pecados, eu te colocarei de cama. Então nós possamos ver que aqui nós já estamos no tempo da graça. Talvez nós possamos ver que, irmão, mas você está falando do tempo da lei, e agora nós estamos no tempo da graça. Não, nós estamos falando de Apocalipse. Nós estamos falando do que o Senhor, o próprio Deus, diz. Nós também podemos ver em 1 Coríntios 11:30, quando fala que pessoas estão doentes porque profanam a ceia do Senhor. Então, aqui fala que muitos caem doentes porque estão em pecado e profanam contra o Senhor. Então, nós podemos dizer sim que o Senhor, ele age ainda hoje com a sua mão forte. O cativeiro, irmãos, que nós estamos falando aqui, que são consequências também, não é que uma nação vai vir aqui e vai tomar as nossas casas, vai tomar os nossos lares. Mas através do pecado, nós podemos perder o emprego, nós podemos passar por uma situação difícil, né? Isso bagunça tudo na nossa vida, ao ponto talvez de você precisar sair da onde você mora, do conforto do seu lar, porque é através de um pecado que você permitiu na sua vida, né? O abandono de Deus. Deus não conjuga a vida de pecado com vida de oração. Se formos obstinados em pecar, podemos ser deixados por Deus. Irmãos, aqui eu não estou falando que nós vamos perder a salvação, não é isso, né? Eu estou falando que quando o Senhor ele não está olhando para nós aqui, né? Então, a bondade do Senhor, ela deixa de estar sobre nós, né? Aqui nós estamos falando a sua exortação, né? Os seus cuidados. Muitas vezes o Senhor vai falar, você está querendo viver a vida do seu jeito, então você vai viver. Mas aqui em momento algum estou falando que nós iremos perder a salvação. Os inimigos, nós abrimos brechas também para os inimigos, né? E principalmente o diabo. Quando nós pecamos, nós abrimos brecha para que ele entre na nossa vida e cause todo o mal, né? E mais uma vez aqui também a humilhação, né? O pecado, ele não é de outra forma senão a soberba no nosso coração. É nós acharmos que nós não precisamos dos conselhos de Deus, é achar que nós não precisamos do que o Senhor Deus tem a falar das nossas vidas. Então nós vemos que o Senhor ele vai confrontar a soberba do nosso coração através da humilhação. Nós possamos lembrar dessas aplicações para as nossas vidas. Então nós vemos aqui, irmãos, o primeiro ponto, um coração quebrantado, ele reconhece os pecados. O segundo ponto, o coração quebrantado, ele clama por misericórdia. Vemos aqui no versículo 19 ao 21. Lembra da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então nós vemos aqui a oração do profeta, falando, lembra-te, né? Ele, depois de reconhecer o pecado e as suas consequências, ele está clamando por misericórdia. Ele está pedindo para trazer a lembrança, a aliança que o nosso Deus fez com o seu povo, né? Nós vemos que Moisés, quando intercedeu pelo seu povo, quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, Moisés ele intercede pelo povo, né? Ele clama, e aqui Jeremias está fazendo a mesma coisa. Nós vemos também o quebrantamento. Jeremias, em primeiro momento, ele mostra, né, a aflição pelo pecado, mas agora ele está trazendo a esperança, ele quer trazer a memória, a lembrança da aliança que o Senhor fez ao seu povo. A esperança de Jeremias não estava que aquele povo por si só iria se arrepender. Aquele povo por si só ele não iria mudar. Mas a esperança dele estava que o Deus Todo-Poderoso mudasse aquele povo, né? Então, aqui nós vemos a oração, o quebrantamento e o pedido, né? E como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? Como nós podemos resolver o problema do pecado em nossas vidas hoje? O pecado ele deve ser confessado. Nós devemos buscar a ajuda do Senhor.
Só Deus pode perdoar os nossos pecados e transformar as nossas vidas. Irmãos, não tem como nós resolvermos os nossos pecados indo atrás de coaches, indo atrás de ajudas psicológicas. O pecado, ele só é tratado quando nós nos arrependemos diante do nosso Deus. O pecado, ele só é tratado quando o nosso coração se quebranta diante de Deus. Nós vemos a oração aqui, né, que o coração está quebrantado e chora pelo pecado. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, né? Se nós formos lermos Tiago, do capítulo 4, 7 ao 10, fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, né? Nós vemos aqui Mateus 5,4 também: afligi-vos, lamentai-vos e chorai-vos, converta-se os vossos risos em pranto e a vossa alegria em tristeza. O nosso pecado, ele tem que ser sinônimo de vergonha para nós. Nós temos que, no primeiro momento, diante do Senhor, pedir perdão a Ele. Nós temos que buscar a Deus. Não adianta a gente apenas se arrepender dos pecados ali por si só, mas é diante do nosso Deus que nós devemos pedir perdão. Lembrar que o nosso Senhor Deus é rico em perdoar. Não despreza um coração contrito e quebrantado. Lembre-se disso, para não ser tomado pela culpa e ter a verdadeira esperança no Senhor. Se nós colocarmos diante do nosso Senhor que nós estamos arrependidos, que nós clamamos a Ele por misericórdia, Ele nos ouvirá. E o terceiro ponto, irmãos: o coração quebrantado espera no Senhor. Nós vemos aqui no versículo 22 ao 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós vemos aqui que Jeremias, noutrora, ele estava aflito pelos pecados daquela nação. Mas agora, ele traz a esperança das misericórdias do Senhor, né? Ele traz a esperança que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, né? E qual que era essa esperança para aquele povo? Que um dia o Senhor trouxesse eles daquele cativeiro, né? Trouxesse de volta o povo a Jerusalém. A esperança da fidelidade, né? Quando Deus fala: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, né? A confiança no Senhor. Jeremias não tinha confiança na mudança daquele povo por si só. Era um povo cheio de pecados. Mas a confiança de Jeremias estava no nosso Deus. A confiança de Jeremias estava para que Deus mudasse o coração daquele povo, né? E transformasse aquela nação. E como nós aplicamos para as nossas vidas hoje, né? Essa esperança, como que nós aplicamos para a nossa vida essa fidelidade do nosso Deus? Deus é misericordioso e fiel. Nós devemos ter alegria no Senhor. Nós devemos ter ânimo no Senhor. Nós devemos crer no nosso Senhor, né? Nós não temos condições por nós mesmos de mudar a nossa vida. Mas nós temos que buscar e confiar no nosso Deus. Nós temos que buscar e esperar no Senhor, porque é Ele que transforma os nossos corações. Irmãos, e para nós concluirmos aqui, nós vimos, né, que um coração quebrantado, ele reconhece o pecado. Um coração quebrantado, ele clama por misericórdia. Um coração quebrantado, ele espera no Senhor. Deus nos ama. Deus nos corrige. E nós, como povo, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, né? Nós devemos buscar a face do nosso Deus e confessar esses pecados a Ele. Irmãos, Deus é tão misericordioso, Deus nos ama tanto, que Ele mandou seu Filho Jesus. Ele viu que nós, como pecadores miseráveis, nós não íamos conseguirmos completar a lei do Senhor. E o seu Filho Jesus, ele veio à terra. Ele levou sobre si a ira de Deus que viria sobre nós, assim como veio sobre Jerusalém. E o nosso Senhor Jesus, ele levou a ira, ele pagou o preço, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. O Senhor nos amou tanto que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas o nosso Senhor também, ele ressuscitou. O Senhor, ele venceu a morte e ele está sentado à direita de Deus Pai. E o nosso Senhor, ele reina. O nosso Senhor,
Ele está governando as nossas vidas. E nós temos que entregar diante do nosso Deus todos os dias os nossos pecados, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para que Ele tenha compaixão e para que nós possamos esperar até a volta do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos concluir aqui, que nós possamos entender que não há nada de bom em nós. O que nós temos é pecado, o que nós temos é podridão, o que nós temos é a decepção para o nosso Deus. Mas nós temos um Deus que ouve. E se alguém no nosso meio aqui que ainda não confessou a Cristo Jesus, lembre-se, essa é uma boa oportunidade para você entender que você tem um advogado perante Deus. Que você entenda que Cristo Jesus é o único que pode interceder pelas nossas vidas. Entregue as suas vidas ao Senhor Jesus. E toda a honra e toda a glória é dada a Ele em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé?